Para os peregrinos, o véu de Verônica foi a atração principal e até se tornou o símbolo da peregrinação a Roma. O túmulo de São Pedro não era visível naquela época, não era acessível, mas eles podiam ver algo mais importante que Pedro: o rosto de Cristo no véu de Verônica. O véu de Verônica se tornou o símbolo da peregrinação e todos que viajavam a Roma levavam de lembrança uma medalha com a representação do véu e a fixavam na roupa ou no pescoço, de modo que pudessem afirmar terem visto a luz verdadeira, a face sagrada de Cristo, que os outros só podiam ver nos céus. Sabemos que durante o século XVII, quando a Basílica de São Pedro foi reconstruída, várias cópias do Verônica foram produzidas. Alega-se que o original está sendo preservado em um esconderijo secreto dentro do pilar de Santa Verônica, um dos 4 pilares que apoiam a cúpula da Basílica. Ao contrário do véu de Verônica, o sudário de Oviedo tem sido estudado extensivamente. O sudário de Oviedo é feito de um tecido muito antigo, dando-lhe uma aparência semelhante à de outros panos da antiguidade. O sudário tem 60 manchas de sangue que formam um padrão simétrico. Provavelmente o padrão foi criado ao se dobrar o sudário, assim como crianças na escola formam padrões dobrando folhas de papel com tinta. Aparentemente, o sudário foi dobrado em 2, quando foi colocado sobre o rosto de um homem. Nós descobrimos como tinha sido dobrado. Você pode ver por si no livro. Pensamos que ele foi colocado sobre o rosto de Jesus 3 vezes. A primeira vez foi provavelmente antes mesmo dele ter descido da cruz. Porque, segundo a tradição judaica, o rosto de uma pessoa tinha que ser coberto sempre que estava sangrando ou desfigurado. Pode ser um dos primeiros atos de demonstração de respeito a Jesus. O sabá estava para começar. Às 7h03 da tarde, não há dúvida, sabemos a data, sabemos a hora em que o sol se pôs naquele dia. O sabá começou meia hora depois do sol se pôr, quando as 3 maiores estrelas apareceram no céu. E o templo soou as trombetas para anunciar a sua chegada. Agora é sabá. Então eles correram. Ele morreu por volta de 3 da tarde. O sudário foi colocado no seu rosto lá pelas 4. Então houve o tempo para irem comprar o manto e carregarem o corpo ao túmulo. Então já devia ser quase 7 horas a essa altura. Significa que o sudário ficou tempo bastante para ficar ensopado de manchas de sangue. Havia manchas da coroa de espinhos. Mas lembre-se, eu disse que Jesus estava sofrendo de estresse pulmonar. Ele tinha muito fluido pulmonar em seus pulmões, impedindo-o de respirar. Quando ele morreu, este líquido escorreu da sua boca e do nariz, já que sua língua teria ficado inchada e teria causado uma obstrução. O extraordinário é que eles tentaram 3 vezes fazer o sangue parar de escorrer de seu nariz. Deve ter havido uma enorme quantidade de sangue saindo do seu nariz. Porque normalmente quando se aperta as narinas, o sangue para de fluir. Quando uma pessoa tem um sangramento no nariz e os tentáculos das narinas ficam expostos ao ar, eles tendem a secar rapidamente, deixando uma marca sobre o tecido usado para parar o fluxo. O sudário tem 3 marcas separadas, mostrando que seu nariz sangrou 3 vezes e cada vez foi feito um esforço para parar o sangramento. Quando a pessoa crucificada começa a sufocar, os executores sabem que o fluido pulmonar está vazando para os pulmões. O lenço tem vestígios de sangue da coroa de espinhos e está cheio de outras manchas de sangue. Toda vez que o corpo foi movido, novas manchas foram formadas no pano. Ele tem diferentes rodadas de manchas de sangue sobrepostas, cada uma com certa quantidade de tempo para secar antes da próxima. Sabemos que tem uma parte de sangue e 6 partes de líquido de edema pulmonar dos pulmões. Obviamente não há nada além de manchas nele, mas ele sempre foi reconhecido como o sudário de Cristo que foi colocado em sua cabeça. O que é extraordinário é que, com sistemas muito complicados, posso mostrar como isso funciona usando livros, com a cabeça de cristal e condutores internos correspondentes ao sistema da circulação sanguínea. Eu consigo mostrar como o sangue teria fluído, dependendo das posições diferentes da cabeça. Um pouco do sangue deve ter escorrido mesmo antes de Jesus morrer. Então ele deve ter sido tirado da cruz assim que morreu. E temos então o sangue derramado após a sua morte. As características desses fluxos de sangue não são as mesmas. Quanto às características do próprio sangue, um pesquisador da Escola de Medicina de Madrid estabeleceu com certeza que o sangue no sudário é do tipo AB, igual às amostras de sangue retiradas do sudário de Turim.
Outras análises científicas desse objeto foram realizadas mais recentemente. O tipo de sangue foi determinado, é tipo AB. E eu acho que é interessante notar que esse é o mesmo tipo de sangue encontrado no sudário de Turim e em outra relíquia religiosa que se encontra perto de Paris, em Argenteuil, a famosa Santa Túnica. Outro estudo, desta vez examinando a forma das manchas e sua posição no lenço, revelou traços semitas no homem cujo rosto entrou em contato com o sudário. Devido a isso, os pesquisadores tentaram sobrepor as manchas no lenço com as do rosto do homem no manto de Turim. Ele tem sido estudado especialmente nesta última década e a busca continua, particularmente por um grupo de cientistas da Universidade de Turim, a qual eu pertenço. Estão estudando para tentar usar modernas técnicas de computação, em particular as características geométricas dos traços de sangue presentes no sudário de Turim e dos traços de sangue presentes no sudário de Oviedo, para tentar entender se eles são comparáveis. É um trabalho muito complexo porque devem ser considerados os movimentos dinâmicos de um e de outro. O resultado foi gente, com o corpo na posição vertical. As manchas permitem aos pesquisadores definir a morfologia do rosto. O tamanho da cabeça e a morfologia do lenço e do sudário de Turim combinam e eles reposicionaram o manto sobrepondo-o ao lenço e perceberam que as manchas do lenço de Oviedo emparelhadas com as do manto de Turim são muito parecidas. Então, cientificamente falando, podemos afirmar, sem dúvida, que esse lenço foi colocado na cabeça do mesmo corpo que o manto de Turim envolveu. Não só as manchas no lenço e no manto se alinham perfeitamente, mas os traços do homem no lenço correspondem perfeitamente com os traços do homem no manto. É quase certo que o sudário de Oviedo e o sudário de Turim foram usados para cobrir o mesmo homem. Os pesquisadores também receberam permissão para tirar amostras de poeira e pólen da superfície do sudário. Entre os resíduos de plantas, muitos foram identificados como árvores que tinham a sua origem na Palestina: quercus, a pistácia palestina e tamarix. A primeira correspondência começou bem antes em outro estudo de Max Frey, que tinha analisado os pólens dos sudários. Ele analisou os pólens do sudário de Oviedo e descobriu que os pólens correspondem exatamente à viagem histórica do sudário pelo norte da África. E ele descobriu 2 pólens que eram típicos da Palestina na superfície do sudário de Turim. A pólen de halófitas e pólen de xerófilas, ou seja, o pólen de plantas salgadas que só crescem no Vale do Jordão ou às margens do Mar Morto. Eram plantas cultivadas em solos desérticos, plantas que não crescem em qualquer outro lugar do mundo. Elas foram encontradas no sudário de Turim, o que prova que ele se originou no Oriente Médio como o tecido que foi feito. Os mesmos pólens podem ser vistos no sudário de Oviedo. Há uma identificação dessas 2 relíquias. O tecido do lenço é muito antigo e é igual ao tecido do manto de Turim. Como podemos explicar estas semelhanças extraordinárias entre o sudário de Turim e de Oviedo? Que explicação pode haver para as muitas formas dessas 2 relíquias se combinarem? Como poderia ser isso se por acaso essas 2 relíquias não fossem autênticas? Logo que o resultado foi conhecido, os críticos questionaram os testes de carbono 14. Isso causou muitas perguntas e muitas questões foram levantadas de fato. Os cientistas se viram em oposição à atitude dos laboratórios que não reagiram de forma profissional. O diretor do laboratório de Oxford recebeu 1 milhão de libras para mostrar que o sudário era falso. Algumas coisas foram surpreendentes,
a falha na comunicação das medidas. Os testes utilizados para verificar se as análises foram corretas não foram os testes usados normalmente. Os testes foram abandonados porque não estavam corretos e os parâmetros dos testes foram alterados. No simpósio de Paris, em 1989, tentaram esclarecer a situação para entender o que tinha acontecido com os testes de datação de carbono. As pessoas ficaram muito chateadas porque foi o anúncio de que os testes foram conduzidos cegamente. Eles pegaram uma amostra, colocaram em um tubo de ensaio, deram um número e não havia nenhuma explicação ao que aquilo correspondia, dando a data cegamente. E no corredor, na sacristia de Turim, tudo o que ouvíamos foi: número 1 é uma amostra da Núbia, número 2 é uma amostra disso ou daquilo, número 3 é uma amostra do sudário de Turim. Então, no final, a análise não foi feita às cegas. E as pessoas disseram: ei, vocês mentiram para nós, por que não falar a verdade? Olha, nunca fizemos análise cegamente, nós só dissemos isso para dar aos nossos testes mais credibilidade. E essa é a pura verdade. Por que eles fizeram análises às cegas? Porque um item arqueológico pode ter sido preservado em um ambiente úmido ou no solo e pode ter entrado em contato com poluentes, especialmente um pano, e então seria necessário remover os poluentes, pois poderiam falsificar as datas. Também podiam haver micro-organismos como fungos e leveduras que se ligam ao tecido, fazendo parecer mais jovem do que ele era. E então houve uma série de coisas estranhas envolvidas que fizeram com que surgissem dúvidas sobre essas análises. A presença de sangue em algumas das relíquias da Paixão de Cristo, tal como o sudário de Oviedo ou sudário de Turim, levou vários autores a especularem sobre a ideia de clonar Jesus Cristo. Nós podemos realmente trazer Jesus de Nazaré de volta à vida usando amostras de sangue fragmentadas? Se aquilo for de fato o seu sangue. A perspectiva é tanto animadora como perturbadora. Imagine por um momento, se quiser, como seria se pudéssemos produzir uma cópia genuína de Jesus, idêntico em todos os sentidos, fisicamente e mentalmente. O que ele pensaria de nós? Há uma boa chance de que ele ficaria decepcionado, desapontado por um mundo que está constantemente em guerra, onde as pessoas ainda estão prontas para explodir o planeta por alguns barris de óleo ou controle de um pedaço de terra. Decepcionado com a injusta distribuição da riqueza no mundo e especialmente decepcionado pelas sociedades que estão mais preocupadas com o preço da gasolina do que com as dezenas de milhares de crianças morrendo de desnutrição a cada dia. Acho que isso abre a nossa mente para dizer: nós não sabemos de tudo. Ainda temos muito a aprender. Devemos procurar pistas sobre a vida, sobre a importância de aprender a amar, mesmo sofrendo, pessoalmente sendo rejeitado. O valor do silêncio. O homem do sudário é um homem sossegado e em paz. O real valor de podermos parar e assumir a realidade e a responsabilidade por nossos irmãos e irmãs. Fazer isso através do sofrimento, como muitas pessoas fazem. As maiores pessoas são aquelas que servem aos outros apesar de seu sofrimento. Nas grandes histórias de amor, você não tem que sofrer muito para conquistar o grande amor. Existe alguma maneira de clonarmos o pensamento do Filho de Deus depois de já o termos crucificado? Parece que 2000 anos não foi tempo suficiente para compreendermos a sua mensagem de amor e compaixão.